Eita, demorou. Começou. Então, vamos lá, amores. Olha só, vou começar com vocês pela correção do livro, tá? Então, a número 1, tá? Ele pede para a gente relacionar a forma de obter energia, né? As características com o tipo de energia. Então, a letra A, obtida da energia dos ventos, é a energia eólica. Número 1, letra A, eólica. B, são exemplos desta fonte o álcool e o biodiesel. É a energia de biomassas. Então, letra B, biomassas. Letra C, originada de substâncias radioativas. É a energia nuclear. Letra D, captada por placas, está disponível apenas de dia. É a energia solar. Bom dia, Aninha. Letra E, gerada por queda d'água, é a energia da hidrelétrica. E a letra F, gerada pela energia térmica da Terra, é a geotérmica. Então, repetindo, tá? Número 1, letra A, eólica. Letra B, biomassa. Letra C, nuclear. Letra D, solar. Letra E, hidrelétrica. Letra F, geotérmica. Se alguém quiser que eu repita, deixa eu olhar aqui. Se alguém quiser que eu repita alguma coisa, é só falar, tá bom? A segunda, classifique as fontes de energia como renováveis ou não renováveis. Lembrando que as renováveis são aquelas que a natureza repõe e numa velocidade que a gente vai conseguir aproveitar. As não renováveis são as que ela ou não tem como repor ou que vai demorar muito para repor. Petróleo, letra A, não renovável. Letra B, hidrelétrica, renovável. C, solar, renovável. Carvão mineral, na letra D, não renovável. Gás natural, não renovável. Eólica, renovável. Biomassa, renovável. E nuclear, não renovável. Repetindo, tá? Letra A, não renovável. Letra B, renovável. Dia, Catarina. Letra C, renovável. Letra D, não renovável. Letra E, não renovável. Letra F, renovável. Letra G, renovável. E letra H, não renovável. Se alguém quiser que repita, avisa, tá bom? Número 3. A gasolina é extraída do petróleo, enquanto o etanol é produzido da cana-de-açúcar. Explique por que o petróleo é um recurso não renovável, enquanto o etanol é um recurso renovável. Bom, gente, o petróleo, ele é um combustível fóssil, né? O nome já diz, fóssil. Ele foi criado lá na época, né, quando o planeta foi surgindo, e ele demorou milhares de anos para se fazer. Enquanto que a gente não tem como esperar mais milhares de anos, fora que a Terra não tem mais o mesmo elemento que ela tinha, temperatura, gases, né, organismos para poder refazer isso. Então, não tem como, por isso que ele é considerado não renovável. Já o etanol vem da cana-de-açúcar, que você está plantando constantemente, então ele é renovável. Fora que ainda tem uma vantagem, tá? O etanol, ele é muito menos poluente do que a quantidade de carbono que ele libera na queima é muito menor, porque ele não é fóssil, tá? Então, ele ainda é melhor o uso dele. A4, aí já estava até falando nela, né? Motivos de trocar fontes de energias não renováveis pelas renováveis. Primeiro, que a não renovável, elas têm origem em combustíveis fósseis. Além delas serem limitadas, uma hora elas vão acabar, elas produzem muito gás carbônico, muitos gases do efeito estufa, do aquecimento global, da destruição da camada de ozônio, né? Elas são altamente poluentes. Enquanto que as energias que são renováveis, elas sempre têm um impacto ambiental, não tem produção de energia que seja zero impacto, mas é muito menor, e elas não contribuem para o aquecimento global, tá? Número 5. No gráfico abaixo, né, tem diversas fontes de energia, as proporções dela, que esse levantamento é de 2016, tá?
A solar, ela representa, não chega nem a 1%, né? Ela é 0,01, tá? Então, ela não foi representada nesse gráfico. Então, ele quer saber o seguinte: a letra A, qual a porcentagem de uso de combustível fóssil no Brasil? Está em 15,7%, tá? Como é que ele chegou a isso, gente? Ele somou os combustíveis fósseis, tá? Então, vieram aqui os derivados de petróleo, carvão e derivados, né? O gás. Então, ele fez uma soma e chegou a isso, tá? 15,7. B, qual a porcentagem de uso de energia renovável no Brasil? 81,7. Ele somou também. Sendo que a energia que ele aqui botou hidráulica, mas porque vem da água, né? Que são as energias vindas de hidrelétrica, 68. Então, quando soma com as outras que são pouquinhas, dá um grande resultado, tá? 81,7. A letra C. Quais as 3 fontes de energia que mais contribuem para o aquecimento global? As que têm origem em combustível fóssil, tá? São derivados do petróleo, o carvão e os seus derivados e o gás natural, tá? Então, os derivados do petróleo, carvão e derivados e o gás natural. Se vocês olharem, o gás natural, ele é muito usado e ele é bastante poluente, tá? Letra D. Que fonte de energia não depende direta ou indiretamente do Sol? A energia nuclear. Gente, por quê? Ele pergunta direta ou indiretamente, tá? Todas as outras fontes, elas dependem indiretamente do Sol, seja para a formação de organismos, seja para a produção da chuva, formação de vento. Então, o Sol, ele move isso aí tudo, tá? A energia nuclear, ela é a única que não depende de forma alguma do Sol, tá bom? Na página 245, alguém quer que repita alguma? Vou seguir, hein? Todo mundo? Então tá. Então agora vou para a página. Cadê? Tá aqui. A letra C do número 5. Vamos lá, Larinha. As 3 fontes de energias que mais contribuem para o aquecimento global, que são aquelas que têm origem nos combustíveis fósseis, tá? Então, elas vão ser os derivados de petróleo, que estão em vermelhinho, o carvão e seus derivados, que estão no amarelinho, e o gás natural, que está num rosinha, né? Uma cor aí de salmão, assim, tá? Então, os derivados de petróleo, o carvão e seus derivados, e o gás natural, tá? Nada, amor. Número 6. A número 6 tem um trabalhador numa usina nuclear, a imagem, né? E ele está todo equipado com uma roupa isolante, mas totalmente isolante mesmo. A roupa é toda fechada. Ele não tem contato com o ar, tem uma máscara filtrante e a luva, ele chega a ter uma fita que assim fechando, né? Ele não tem entrada de ar, ele não tem contato com o ambiente, porque exatamente ele trabalha com material radioativo, que é altamente tóxico, cancerígeno, causa queimaduras. Tem até um filme, eu agora esqueci o nome. Eu outro dia vi com a minha filha, que ela tem mania desses negócios aí, desses coreanos aí da vida, né? De K-pop, mangá e livro e filme, né? Tudo que tem olhinho puxado, ela gosta. E era um acidente numa usina nuclear, e eles voltam, esvaziam a cidade, aí o cara volta, né, para o time que sofreu um acidente, que já estava contaminado, resolve voltar para esfriar o reator, porque senão o reator iria explodir e tal, assim, uma catástrofe só, né? Mas vem mostrando exatamente tudo que acontece com eles, né? Os efeitos da radiação no corpo. Tem que ter muito cuidado, né? É uma energia que, teoricamente, ela é limpa. Ela não libera gases do efeito estufa, mas qualquer acidente é uma contaminação muito grande do ambiente, tá? Então, até hoje, Chernobyl, se eu não me engano, foi em 82, 86, alguma coisa assim, existe ainda até hoje uma série de pessoas ainda com problemas, né? Vão-se mais de 30 anos aí com problemas por conta dessa radiação, tá?
Então, número 6. A figura mostra um trabalhador em uma usina nuclear. Por que nessas usinas é necessário o uso de roupa, luva e máscaras especiais? E compare a usina nuclear com uma termoelétrica. Bom, então a gente já falou, né? O porquê das roupas, né? Porque o material radioativo é altamente tóxico, então eles têm que usar toda essa roupa por segurança para não ter contato com o ambiente. E a comparação entre a usina nuclear com a termoelétrica. A diferença é que a usina nuclear, se não acontecer nenhum tipo de acidente, ela é menos nociva porque ela não produz gases do efeito estufa, como as termoelétricas, tá? Porém, a gente tem um problema, que é o lixo nuclear, tem o resíduo nuclear, né? A gente não sabe o que fazer com esse resíduo, então ele está aí. E aí ele acaba ficando aí guardado em locais especiais, mas você tem esse problema. Mas quando você compara uma com a outra, as termoelétricas, elas são muito mais poluentes do que uma usina nuclear, tá? Então, essa é a vantagem. Sétima, explique como a energia elétrica chega até as residências, comércios e afins, citando os motivos pelos quais são necessários subestações de transmissão e distribuição e os transformadores. Gente, olha só, essa energia, ela é produzida, né, lá na hidrelétrica com uma tensão absurdamente alta. A energia é produzida numa tensão altíssima. Então, ela vai seguindo pelas torres de transmissões, né, até chegar nas subestações. Quando chega nas subestações, ela então vai sendo distribuída para as cidades. Ali já acontece uma redução dessa tensão em transformadores, ou seja, essa tensão ela vai sendo diminuída ao longo do trajeto, até chegar nas ruas, onde nós temos os transformadores que transformam aquela voltagem de 13.000 volts, né, para os 127 ou 220, tá? Então é isso que vai acontecendo. Ela vai indo passando pelas torres de transmissão, né, por cabos e torres de transmissões, para subestações, e essas subestações vão sendo cada vez mais divididas, onde a tensão vai sendo diminuída em transformadores, até chegar nos transformadores das ruas, que ela então diminui para a voltagem da nossa casa e entra em nossa residência. Deixa eu ver aqui o chat. Tá. Tá bom? Então, a gente tem, né, essa redução, tá? Então, vamos aqui. Número 8. Para cada item a seguir, apresente ideias de iniciativas que contribuam para minimizar os impactos socioambientais da intervenção humana citada. Emissão de gases do efeito estufa pelo uso de combustíveis fósseis, tá? A gente pode reduzir isso usando essas alternativas de energias mais limpas, como a biomassa, que vem do etanol, energia solar, energia eólica e a própria energia hidrelétrica, tá? Diminuindo o uso de produção de energia através de combustíveis fósseis. Letra B, o desmatamento. Só tem um jeito da gente diminuir esse impacto do desmatamento, a fiscalização, né? Compete ao governo fazer essa fiscalização e os órgãos competentes evitar que isso aconteça. A letra C, alagamento de grandes áreas para a construção de hidrelétricas. Precisa haver todo um estudo de impacto ambiental naquela área para minimizar esses efeitos, né? Como, aonde a gente vai fazer a área inundada? Qual rio que a gente vai mexer? Aonde a gente pode botar essas espécies que vão ter que sair daqui, tá? Então, isso tudo, né? Tem espécies ali que só tem ali, então a gente tem que tirar e replantar em algum outro lugar para evitar a extinção. Então, esse cuidado tem que ser feito antes de um alagamento, tá? O estudo do impacto ambiental. A extração do carvão mineral. A gente precisa reduzir o uso do carvão mineral. Primeiro, porque tóxico, fóssil. Segundo, para extrair o carvão mineral é necessário desmatamento de grandes áreas, tá? Então, a redução dele, né, é muito importante para diminuir o impacto ambiental. E a área que foi estragada, ela tem que ser refeita.
e o derramamento de óleo no mar, né. Eh, Aí só tem um jeito de evitar esse impacto, esse derrame não pode acontecer, então tem que investir em segurança nas áreas onde acontece a exploração e o transporte de petróleo, tá. Número 9. Preencha a tabela a seguir, indicando as características geográficas, necessárias para a implantação de cada tipo de usina de geração de energia elétrica. Então, a hidrelétrica, a gente precisa do quê, né? Qual é a condição geográfica? Áreas muito alagadas, áreas com grandes cursos de leitos de rios, tá? Rios volumosos, de preferência. As termoelétricas, tá? Nós temos que ter um curso de água para resfriar, né, a parte do condensador. A nuclear, também precisamos de um curso de água, tá? Para poder refrigerar a parte do condensador, tá? E a área onde ela é instalada tem que ser uma área de fácil acesso para poder, se acontecer algum acidente, as pessoas poderem sair rápido, o que não acontece em Angra, né? Quem conhece Angra, a estrada de Angra, Rio Santos, é desse tamanho, né? É cheia de curva, que não possibilita que a pessoa consiga sair dali com rapidez, tá? Então, é meio complicado ali a situação, né, nesse plano de contingência. A eólica, né? A eólica, nós precisamos de áreas que tenham muita incidência de ventos. A solar, áreas onde a incidência solar seja bem grande, né? Áreas bem amplas, tá? As energias geotérmicas têm que ser áreas com atividades vulcânicas e, só um minutinho, Nicolas, e a dos mares, é necessário que seja uma área onde a maré não pode ser uma região de baía, como a nossa, né? Tem que ser mar aberto, onde a maré tem aquele fluxo de ondas constantes e a diferença entre a maré vazante e a maré cheia. Fala, Nicolas. Nicolas, enquanto você digita, por conta da. Ah, tá. Deixa eu ver então, senão eu ia para 10. Tinha um jogo que eu jogava que eu achei muito interessante, que você ia para um planeta totalmente inexplorado e tinha que achar alguns elementos químicos para fazer energia. Legal, interessante mesmo, você gerar a sua energia. Tem um filme que eu não sei qual é o nome, Nicolas, porque eu não gosto. Cada planeta tinha seu melhor tipo de energia, adaptado à sua geografia, exatamente. Eu não sou muito fã de ver televisão, de ver filme assim, ter que ficar sentada ali muito tempo, eu tenho bicho carpinteiro, então me incomoda, eu não sou muito de ver essas coisas. O máximo que eu consigo é quando eu estou fazendo alguma coisa ter uma televisão ligada, então eu não consigo ver filme porque tem que ficar ali, né? Aí eu me perco, fico perguntando, bom, enfim. Mas existe um filme, eu não sei se é Marte o nome dele, onde mostra exatamente isso, né? O cara está em outro planeta e ele está no maior problema, porque a energia dele vai acabar. E a energia dele acabando, ele não tem como gerar oxigênio, ele não tem como produzir a comida, né? É bem interessante esse filme, já viu? Acho que é Marte o nome dele, sim. Acho que ele foi esquecido. Eu não sei o problema. Eu sei que o cara vive lá sozinho, nesse lugar, né? E exatamente mostra isso, na dificuldade dele. Eu vou ser sincera a vocês, eu acho que, assim, não sei a minha geração, a geração de vocês, né? Mas acredito que a geração, talvez, dos netos de vocês, acho que talvez não dos meus netos, mas dos netos de vocês, começou a ter um negócio desse, Ju, exatamente. Acho que os netos de vocês, eles vão ser de uma geração onde vai ser possível
realmente habitar alguma coisa, né? Agora, o interesse dos nossos aqui humildes terráqueos em Marte, a colonização em Marte não é por bondade, não. É porque o solo de Marte é riquíssimo em minerais. E a gente precisa de minerais para poder fazer o mundo mover, né? Energia, uma série de coisas. Então, o interesse em Marte é explorar, né? Chegar lá e fazer, né, o que fazem aqui, o que estão conseguindo destruir aqui, agora vão fazer lá. Mas vamos lá, que a gente tem, né, corrigir nossa revisão. Número 10. Classifique cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa. Então, a letra A é verdadeira, letra B, falsa, letra C, verdadeira, letra D, falsa, letra E, falsa. Resumindo, só são verdadeiras a letra A e a letra C, tá bom? Alguém quer que repita alguma aqui do livro? Senão eu vou passar para revisão para a prova. Então tá, eu vou então passar para revisão, tá? Então, vou passar aqui. Deixa eu abrir então agora aqui minha revisão. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Então, vamos lá. A primeira. Assim como na eletricidade, existe uma lei para as cargas elétricas iguais e opostas no magnetismo. Peraí, faltou uma vírgula aqui que eu não botei. Assim como na eletricidade existe uma lei para cargas elétricas iguais e opostas, no magnetismo também há. Explique essa lei que ocorre entre os polos dos ímãs. Assim como na eletricidade, né, as cargas elétricas opostas se atraíam, as iguais se repelem, nos ímãs isso acontece, gente. Os polos opostos, eles se atraem, os polos iguais, eles se repelem. Porque a gente viu que os ímãs, eles têm um magnetismo por conta do próprio magnetismo da Terra, né? Então, as cargas elétricas, elas acabam, né, sendo polarizadas. Todo ímã tem um polo positivo, um polo negativo. E esses materiais magnéticos, por interferência, né, do próprio campo magnético da Terra, eles fazem então isso. Se você quebra um ímã, você polariza essas pontas. Então você passa de novo a ter polo positivo, negativo, tá? Isso sempre acontece nos ímãs. Então, da mesma forma que as cargas elétricas e um fio seguem essa regra, nos ímãs também tá? Os polos diferentes se atraem e os polos iguais se repelem, tá? Então, se você pegar dois ímãs e tentar juntá-los e eles fizerem uma força, e o legal é que dependendo do tamanho do ímã, você sente mesmo essa força, né? Quando você vai brincar com ele, se ele se repelir, fizer uma força, é porque os polos são iguais. Se ele grudar, os polos são diferentes. E às vezes eles se grudam de tal maneira que é difícil de separar, tá? Então, essa é a lei. Segunda, que fator provoca a orientação na agulha da bússola, apontando sempre para os polos da Terra? Que eu acabei de falar, o magnetismo da Terra, que é gerado como? O núcleo da Terra ele é composto de metais e ela tem um movimento de rotação. Esse movimento cria um campo magnético na Terra, que gera, né, polo norte, polo sul, fazendo com que a agulha da bússola, então, fique orientada, tá? Então, o fator que provoca essa orientação é o campo magnético da própria Terra, do próprio planeta. Terceira, explique de forma resumida o funcionamento da bússola. A bússola, ela tem uma agulha. Essa agulha, ela é de um material que é atraído magneticamente e ela fica com a agulha sempre apontando para os polos da Terra, né? Polo Norte e Polo Sul. Só que aí, no caso, você identifica na bússola onde seria o norte.
para saber que aquela ali é a direção norte e o lado oposto é o sul, tá? Mas o funcionamento da bússola é assim, através do campo magnético da Terra, a agulha, ela está sempre se posicionando no polo norte e sul, apontando nessa direção. Quarta, indica as transformações das formas de energia ocorridas nos exemplos abaixo. Chuveiro elétrico. Nós vamos ter, então, a energia elétrica transformada em energia térmica. Então, letra A, elétrica em térmica. B, o gerador elétrico solar. A gente vai ter, então, a energia solar transformada em energia elétrica. C, a lâmpada incandescente, aquela lâmpada antiga que nem vende mais, que tem um fiozinho dentro, igual como se fosse um chuveiro, uma resistênciazinha, vai ser energia elétrica em energia térmica. D, um rádio tocando música, energia elétrica transformada em energia sonora. Deixa eu ver se vocês botaram alguma coisa aqui no chat. Não. Ninguém tem nenhuma dúvida, nem quer que eu repita nada da revisão, meus anjos? Eu vou seguindo, tá? Não? Tá joia. Então, vou lá. A quinta. A energia hidrelétrica é a mais usada no Brasil. A vantagem e a desvantagem. Vantagem é que ela não é poluente. Desvantagem, o impacto ambiental é muito grande. Você alaga áreas, muda cursos de rios, destrói plantações, áreas nativas de vegetação. Animais acabam morrendo por conta disso, né? Na hora da enchente, nem todos conseguem ser resgatados, tá? Então, o impacto ambiental de uma energia gerada por hidrelétrica é muito grande. A sexta, a vantagem e desvantagem das formas de produção das energias listadas. Então, vamos lá. Energia eólica dos ventos. Vantagem, olha só, energia eólica, energia solar, energia de biomassa e das marés, ou seja, as letras A, B, E e F, a vantagem delas é que elas não são poluentes, tá? Elas não são poluentes, elas não produzem gases do efeito estufa. Porém, as desvantagens, né? A energia eólica, ela produz muito barulho e animais, aves migratórias podem se chocar com as pás, podem causar problemas para as aves. A energia solar, a desvantagem, o aquecimento da área, né? A área onde você coloca as placas, elas criam umas, que nós chamamos de zonas de calor muito grande, tá? Ilhas de calor muito grande. Então, essa é a desvantagem de cada uma delas, tá? A energia nuclear, a vantagem, ela não produz também derivados, né, do fóssil, gás carbônico, efeito estufa. Porém, a desvantagem da energia nuclear, ela trabalha com material radioativo, né? Então você tem o risco de contaminação do ambiente. A energia termoelétrica, a vantagem dela, tá? Ela vai, você tem sempre, né, como manter essa energia funcionando. Porém, ela é altamente cara e poluente, tá? E a energia de biomassa e maré, como eu falei, elas não produzem, né, gases do efeito estufa, porém, a energia de biomassa, você precisa fazer grandes áreas desflorestadas, desmatar para poder plantar, por exemplo, a cana-de-açúcar. E a energia das marés, você depende daquele fluxo de maré. Então, você fica à mercê da natureza, tá? É uma coisa que você não tem muito como controlar, tá bom? Alguém quer que repita alguma dessa número 6? Não? Tá ok, então vamos lá, tá joia. Número 7. Explique como as formas de energia citadas acima são produzidas. A energia eólica, através de pás, né, cataventos que vão rodando e aí eles rodam, né, os geradores. A solar,
aquele aquecimento, aquela energia, ela então aquece os fios e vai aquecer as placas que aquele aquecimento aquece em fios, então ela produz energia a partir daí, né? Ela gera energia por aí. A nuclear, material radioativo, aquece a água, essa água, então, faz funcionar a turbina. A termoelétrica, da mesma maneira, uma água é aquecida e esse vapor, ele faz com que uma turbina seja movimentada, tá? A nuclear e a termoelétrica muda somente o material, mas o mecanismo é o mesmo. O vapor de água faz com que um gerador seja rodado por essa força do vapor d'água. A energia da biomassa, você vai usar os bio já diz, né, organismos como produção de energia, como por exemplo o álcool. O álcool vira combustível, tá? E a energia das marés, ela faz com que plataformas se movam por esse movimento e esse movimento então faz com que os geradores, né, se movam gerando energia elétrica, tá? A oitava, o que são formas de energias renováveis e não renováveis? A gente falou lá no comecinho, né? Renovável é aquela que você pode repor rapidamente, e as renováveis são aquelas que, quando retiradas da natureza, ou demoram milhares de anos, né? Vários anos para se refazer, ou não tem como repor, tá? A nona, o que são combustíveis fósseis? São combustíveis que foram originados no momento em que o planeta também estava sendo originado, e eles são combustíveis altamente ricos em carbono, então eles são muito poluentes. Exemplos, nós temos o gás natural, o carvão mineral e o petróleo, tá? E seus derivados, claro. A décima, entre uma lâmpada de 6 watts e 15, qual delas consumirá mais energia e o porquê? A de 15, né? Porque ela tem uma potência maior, então ela precisa de mais energia para poder funcionar. 11. 3 ações para economizar energia nas residências. Banhos rápidos, evitar deixar luz ligada, acesa, né, quando não precisa. Eu, por exemplo, estou com 3 lâmpadas aqui no meu quarto, vou sair apagando todas, porque o sol saiu, o quarto se iluminou. A máquina de lavar roupa usa sempre na sua maior potência, cheia, né, com bastante roupa, não ligar a máquina para lavar uma blusa. Ar-condicionado, sempre limpo, regulado, porta fechada, de acordo com o ambiente. Então, a gente tem várias ações aí que a gente consegue diminuir o consumo de energia nas residências, tá? Deixa eu ver. Gente, ninguém quer que volte atrás em nenhuma? Vejam bem, hein, para não, porque isso aqui é a nossa revisão. Por que número 12? Como o eletromagnetismo promove o trabalho em um aparelho elétrico? Então, olha só, o eletromagnetismo, ele gera uma corrente elétrica, tá? Quando você tem um ímã rodando dentro de um aparelho, ele cria uma corrente elétrica, tá? Através desse trabalho de movimento do ímã, tá bom? Número 13. Por que a corrente elétrica interfere no funcionamento de uma bússola? Porque a bússola funciona através do eletromagnetismo. E a corrente elétrica, ela gera, né, uma interferência nos polos, porque existe esse tipo de energia, energia eletromagnética. Então, a energia, como a gente sabe que elas sempre se convergem, ela acaba interferindo no campo energético magnético daquela bússola, tá? 14. Explique a frase: quando economizamos luz, economizamos água. Para variar, o meu água saiu sem acento. Porque a nossa maior fonte de energia é pela hidrelétrica. Quem produz energia é a água. Se eu economizo luz, eu economizo água, porque eu não preciso estar produzindo aquele tipo de energia, tá? E a 15. Qual a relação existente entre os combustíveis fósseis e o aquecimento global? A queima do combustível fóssil, ela libera gás carbônico, né? O dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre outros, como até, por exemplo, a chuva ácida, né? Problemas ligados ao enxofre, tá? Então,
o uso do aquecimento, né, do combustível fóssil, você libera esses gases que eles acabam produzindo gases do efeito estufa, tá? Amores, vamos lá, deixa eu Cara, ver aqui. Oi, fala, meu amor. é, eu tenho uma dúvida, na verdade. Pode falar. Por exemplo, agora estão criando aquele carro elétrico e já existe a gasolina. É, aí eu fiquei pensando, um carro elétrico deve consumir para carregar, deve consumir bastante energia elétrica. Aí quando Uhum. você economiza energia elétrica, você economiza água. Aí eu fiquei pensando, o que é mais vantajoso? O carro a gasolina ou a energia elétrica? Sendo que uma hora a bateria vai ter que ser descartada se houver algum problema. Isso. Então, vamos lá, Enzo. Olha só. Quando a gente para pensar em questões ambientais, foi o que a gente falou, não existe produção de energia sem custo para o ambiente. Então, a gente pensa numa forma de produção de energia que seja menos impactante. O carro elétrico, ele tem qual é a vantagem? Ele não produz gases do efeito estufa, porque ele não. Normalmente o carro elétrico ele é híbrido, né? Numa questão de emergência, você tem o plano B para usar algum outro combustível. Mas o carro elétrico, ele precisa carregar as baterias. Só que a gente não tem só a hidrelétrica. Se você na sua casa tiver formação de energia através de energia solar, você já carregou seu carro, tá? Mas a nossa maior fonte é a energia da hidrelétrica ainda. Então, a gente para pensar o seguinte: poxa, se eu gasto energia, eu gasto água. Mas o que acontece, Enzo? Existe aí um equilíbrio, né? O carro elétrico, ele tem essa vantagem dele não produzir gases poluentes. Uma vantagem incrível. Como é que então a gente trata a questão da água? A água, ela é teoricamente um recurso renovável. Deveria ser. Não está sendo por quê? Porque nós estamos desmatando absurdamente para fazer plantação, para fazer pasto, botar o boizinho lá para comer. Então, existe aí esse outro lado. Se a gente não desmatasse tanto, se a gente não fizesse tantas áreas de latifúndio, né? Como a gente tem esse desmatamento enorme para áreas agrícolas ou de pasto, nós teríamos muito mais fartura de água. Então, nós não teríamos tanto problema assim na hora de gerar, né? Seria uma energia altamente limpa e renovável. Então, é isso que a gente tem que ver. A gente tem que pensar no impacto ambiental. Quando eu começo a investir em coisas que vão usar energia elétrica para diminuir o impacto do gás carbônico, eu tenho que pensar como eu vou produzir isso. Então, eu tenho que diminuir esse outro impacto de gerar essa energia, que eu preciso da água. Como? Garantindo que a água exista. Como? Diminuindo o desmatamento, tá? Agora, a gente tem que pensar sempre na relação custo-benefício, Enzo, porque não existe produção de energia zero impacto ambiental, tá bom? Ô, Carla, só uma última dúvida. É, eu já vi que tem carro que até as pessoas fazem uma adaptação e botam gás. Uhum. O que é que causa menos impacto? O gás ou a gasolina, que é em si o petróleo? Aí vai depender da origem desse gás, tá? Por exemplo, São Paulo, eu acho que Curitiba, eles têm uma frota muito grande de biogás, tá? O que vem a ser esse biogás? É um gás produzido a partir da biomassa, da decomposição de matéria orgânica, daquela compostagem de restos. Então, você pega o lodo do esgoto, você pega restos de alimento e você produz aquele gás produzido através dessa compostagem, da decomposição, os gases produzidos pela decomposição de matéria orgânica. Ele é muito menos poluente. Então, existe esse estímulo, inclusive, a usar o gás, porque, por incrível que pareça, o gás ele é menos poluente do que
a gasolina do que os derivados vindo do petróleo, tá? Então, se a origem desse gás for o biogás, é muito mais vantajoso, tá? E existe esse biogás realmente. Em Curitiba, eles têm uma frota de ônibus assim enorme, toda a partir do biogás. E já existe o biodiesel, que o diesel é altamente tóxico. O pior de todos eles é o diesel. É, além de todos os problemas, ele ainda contribui para a chuva ácida, né? Então, existe uma frota muito grande de biodiesel. O que é esse biodiesel? Eles estão conseguindo fazer o diesel a partir desse gás, que ele é muito menos poluente, tá? Isso, Larinha, capítulos 8 e 9. Então, é o que eu te falei, você não tem custo zero, mas você consegue minimizar esse custo. O que você conseguir manter próximo do zero é vantagem, tá? Entre o biogás e a eletricidade, qual é o que causa menor impacto? Para o efeito estufa, com certeza é a eletricidade. A eletricidade não gera gás, Ah, tá. entendeu? Ela não gera gás, então ela é para a atmosfera, para isso tudo, ela é muito melhor, tá? Deixa eu fechar aqui a apresentação. Amores, vocês ainda têm alguma dúvida? Senão eu vou encerrar aqui, tá bom? Para a gente poder lanchar, que daqui a pouquinho a gente volta de novo para a aula, tá? Deixa eu interromper nossa gravação.